Urgente, preste atenção nesse vídeo, olha só o que saiu. E nenhuma portaria dizendo que foi revogado, que o nome dele foi retirado, foi publicada após o nome dele não estar constando mais do OFAC. Pessoal, notícia importantíssima do último minuto, acabou de ser confirmada essa notícia, eu vou mostrar em detalhes aqui para tudo que você está fazendo e muita atenção, porque isso acabou de explodir. A Magnitsky de Alexandre de Moraes não foi revogada. Repito, não foi revogada. E o que acaba de surgir agora muda completamente o cenário da política nacional. Enquanto muita gente correu para dizer que acabou, que não deu em nada, que foi só barulho, um plano secreto veio à tona nos bastidores. Agora, tudo revelado. E ele é muito mais pesado do que você imagina. Isso aqui não é ruído, não é teoria, é movimento real. Preste atenção. No exato momento em que espalham a narrativa de que tudo foi resolvido, documentos, sinais e articulações fora do Brasil apontam o contrário. Isso não é coincidência, isso é controle de narrativa. O jogo agora não é mais público, é silencioso, estratégico e é perigoso. A Magnitsky não caiu. Olha só, o que você vai ver aqui é um detalhe que ninguém está querendo contar na mídia pública, na mídia tradicional. Você só está vendo aqui no nosso canal. Quando sanções desse nível entram nesse estágio, não há anúncio, coletiva e nem aviso. O impacto vem depois. E agora está acontecendo. Um impacto muito grande está vindo à tona. E quando isso acontece, não dá para segurar. Olha só o que aconteceu com o Moraes agora. Preste atenção aqui. Eu vou rodar para você aqui umas palavras, uma declaração, tá, do Maurício Galante. Acabou de soltar a bomba, você vai ver aqui em detalhes, tá? Não sai daqui, porque o que você vai ouvir agora não está na mídia e nem nos jornais e nem nos discursos oficiais. Daqui foi revelado agora nos bastidores, é muito grave. Já aproveite para deixar o seu like aqui agora e preste atenção até o final desta notícia. Olha só. Tudo bem, Maurício, como vai? Bom dia, tudo bem? Um grande abraço aos amigos da Gazeta e é um prazer sempre estar aqui com vocês. Legal. Eu queria perguntar ao senhor, depois eu vou passar a doutora Fabiana Barroso, temos também o Paulo Briguet, a Carla Lima lá em Curitiba, mas o Brasil foi pego de surpresa, vamos colocar assim, vereador, com a revogação da lei Magnitsky. Aí tem gente que não, olha, ela foi só deixada de stand-by, ela não foi revogada. Até queria que você explicasse tecnicamente isso pra gente, porque nunca se viu uma revogação, uma suspensão de uma lei dessa magnitude tão rápido, em apenas 5 meses. E realmente a gente não sabe até hoje, porque nós sabemos que Donald Trump é alguém diferente de Lula, muito bem sucedido na iniciativa privada. O senhor faz parte do partido dele, o Partido Republicano, e ele sabe negociar muito bem. Para ele reduzir as tarifas de 50%, não de tudo, mas de parte dos produtos, e também revogar a sanção do Alexandre de Moraes e da sua esposa, o Brasil ofertou alguma coisa em troca. Até hoje não ficou transparente o quê? Falam que os irmãos Batista, com a JBF, teriam ali feito uma negociação, etc. Queria que você avaliasse esse cenário pra gente. Olha, com certeza é um cenário complexo, mas vamos por partes. A lei Magnitsky foi aplicada por sanções, foi sancionando o ministro Alexandre de Moraes por violações de direitos humanos. Isso é fato. E a questão da não inclusão, não mais inclusão dele na lista do OFAC, não retira a sanção dele. O que houve, essa negociação foi feita a portas fechadas, nem mesmo aqui nos Estados Unidos foi publicado a revogação da sanção, ou seja, o ato que fez incluir ele na lista do OFAC foi feito com uma portaria da Casa Branca, e citando o nome dele, citando as razões, e nenhuma portaria dizendo que foi revogado, que o nome dele foi retirado, foi publicada após o nome dele não estar constando mais do OFAC.
O que pode ser é uma suspensão temporária do nome dele, da inclusão do nome dele na lista da OFAC, fruto de uma negociação a portas fechadas. Sim, não se sabe ao certo o que o Brasil deu em troca ou prometeu em troca. A realidade é que o que foi prometido e o que foi negociado, dependendo do que for, se foram ativos minerais, ativos logísticos ou acesso a informações de Estado, isso vai ter que passar, se fosse um país que a lei estivesse sendo cumprida à risca, isso deveria passar pela Comissão de Relações Exteriores da Câmara do Brasil. Ou seja, os Estados Unidos têm necessidades estratégicas, geopolíticas, que é a estabilização da segurança no hemisfério ocidental, que é na América do Sul e Central. Os Estados Unidos têm interesse em tirar a China do hemisfério ocidental, a influência da China. Isso está bem documentado agora na nova estratégia de segurança nacional que foi publicada no início de dezembro. E a janela de oportunidade foi essa, abrir um canal de comunicação com o governo brasileiro para trazer o governo brasileiro para o seu lado, para atingir objetivos estratégicos. E isso passa pela crise na Venezuela, onde você tem a crise de narcóticos e o combate ao narcoterrorismo, que hoje mata mais de 100 mil pessoas por ano de overdose nas ruas. Ou seja, um objetivo estratégico americano foi alcançado em trazer o Brasil para o seu lado, e o preço, ao que parece, a moeda de troca, ao que parece, foi a suspensão, ao que me parece temporária, porque, mais uma vez, não há nada oficial do governo americano dizendo que o ministro Alexandre de Moraes não é mais sancionado pela OFAC. Pode ter sido uma suspensão temporária. Vamos aguardar e ver realmente qual foi a decisão do governo americano. Bom, vereador, vou passar também à doutora Fabiana Barroso, que tem uma pergunta ao senhor. Bom dia, prazer em revê-lo. Eu vou reforçar, eu chamo de Maurício Valente, não é Maurício Galante, apelidei. Bom dia. Obrigado, Fabi. É muito Obrigado, bom Fabi, é um prazer estar com você. Prazer é todo meu também. Eu tenho até um vídeo com você que viralizou nas redes sociais, exatamente você explicando que a Magnitsky não era contra o Brasil. Então agora, eu nem retirei, viu? Tá lá porque palavra dada é palavra cumprida. Então eu queria só entender, por exemplo, você está mencionando, até me apeguei aqui na sua esperança porque tá difícil. Eu queria que você nos explicasse o seguinte, foi publicado no documento da OFAC, né? Realmente ali teve um documento da revogação das sanções da Lei Magnitsky, me parece que até a linha quarta, alguma coisa assim, que é por motivos de segurança nacional dos Estados Unidos. Então, realmente, o ministro Alexandre de Moraes, em nenhum momento, deixou de ser um violador de direitos humanos pelos Estados Unidos. Isso é um fato. O que tem me preocupado, até que anotei, para não esquecer a minha pergunta, porque ela é importante, que também dizem que existe uma divisão da ala mais ideológica, por exemplo, do Marco Rubio, com a outra ala que fica junto ali com o presidente Trump, em relação ao Brasil. Tanto é que os ministros que tiveram vistos cancelados, que ficam no Departamento de Estado do Marco Rubio, não ainda tiveram também a volta, né, dos passaportes. Então, isso pode ser um sinal. Se estiver interpretando mal, por gentileza, você fala. E um outro dado que eu queria que você trouxesse também aqui para a nossa audiência, que também é importante, tivemos ontem o anúncio de minas de ouro sendo vendidas para a China. Negócio concluído. Então, talvez, né, eu estou me apegando aqui no que nós podemos, talvez o Brasil não cumpra nada em relação a, por exemplo, minérios. Tem terras raras que são diferentes de minas de ouro, mas mina de ouro também é importante, né? E a China está chegando com tudo e não existe esse bloqueio aí dito, né? A gente está supondo, mas a realidade dos fatos são essas. Muito boa pergunta, Fabi. Muito complexo essa teia de interesses em que envolve o Brasil, envolve os países da América do Sul, envolve a China, envolve a Rússia, envolve o Irã. Lembrar aí que o Irã tinha um acordo estratégico com a Bolívia, foi assinado no final do ano passado, que agora deve ser revertido porque o novo governo é um governo conservador na Bolívia. Ou seja,
sim, ele foi retirado da lista do FAQ. O documento deixa claro por interesse nacional americano. Esse interesse nacional americano, é claro, já tem informações que é essa questão da mina de metais raros no Brasil, em Goiás. Não está ainda evidenciada, que foi o quid pro quo, que foi, olha, o material, essa mina de metais raros, ela exporta para a China, os metais raros, ela passou a exportar para os Estados Unidos, mas o controle dela sempre esteve em mãos americanas, australianas e inglesa. São empresas dos Estados Unidos, é uma empresa de três países, uma empresa multinacional. O fato é que a China controla 90% dos metais raros, do refino de metais raros no mundo, e tem a maior reserva do mundo, quase 60% dessas minas de metais raros na China. E o Brasil é o segundo maior do mundo, chega até quase 20% da concentração desses metais raros. Esse é o ouro do nosso século, são os metais raros, porque eles estão em baterias, estão em celulares, estão em eletrodomésticos, nos microchips, estão em produtos militares, mísseis, aviões, e a dependência do mercado hoje em dia é desses metais raros. O que aconteceu? No Covid descobriu-se que a China controla vários setores da indústria que são estratégicos. Não faltou máscaras, não tinha máscaras hospitalares durante o Covid, não tinha papel higiênico. Não é só esses produtos, são vários produtos em que a China, ao passar dos anos, nos últimos 40 anos, foi dominando mercados, e os Estados Unidos hoje se vê na posição de reverter esse domínio chinês desses mercados para não estar para não ficar refém da China. A China já ameaçou várias vezes parar de exportar metais raros. Os Estados Unidos, inclusive, ameaçou com 145% de tarifas caso a China fizesse isso. Chegou a revogar a exportação de motores da General Electric e também peças de aviões da Boeing para parar a frota aérea interna da China, porque eles dependem do mercado de aeronaves e de motores do Ocidente. Então essa guerra comercial, essa guerra de interesses estratégicos e geoestratégicos pegou o Brasil em cheio. O Brasil, os Estados Unidos, não só os Estados Unidos, a China, a Rússia, tem interesse no petróleo brasileiro, nos metais raros brasileiros, na agricultura brasileira, na questão da infraestrutura brasileira, os portos, aeroportos, nas telecomunicações brasileiras. Aí tem essa guerra do 5G entre a Huawei, empresa chinesa, e 5G, empresas americanas. A questão de satélite, comunicação de satélite, o Elon Musk foi escanteado aí pelo governo Lula. Tem também novos contratos da empresa de satélite que é concorrente da Starlink. Ou seja, a Magnitsky era para ser colocada como moeda de barganha, porque o ministro Alexandre de Moraes não deixou de fazer atrocidades, inclusive condenou o Felipe Martins ontem aí, numa condenação completamente vil e completamente errada. Ele deixou de fazer essas ações? Não deixou. Ele foi retirado da lista? Ele foi retirado da lista. Eu acho injusto, não concordo, mas o interesse nacional americano falou mais alto, justamente por isso que foi dessancionado. Ele não deixou de ser violador de direitos humanos. Como o atual presidente da Síria, que não é eleito, ele tomou o poder à força, tirando o Bashar al-Assad, estava aí cometendo atrocidades contra os cristãos alauítas. Todo mundo viu ele sendo fuzilados. Aí vídeos que circularam na internet aí há meses atrás. E mês passado ele esteve na Casa Branca. Foi retirado milhões de dólares pela cabeça dele, pela recompensa pela cabeça dele. Ele era most wanted do FBI. Foi retirado esse prêmio pela cabeça dele. Foi recebido na Casa Branca como chefe de Estado da Síria. E ele não é nada disso. Ele é um dos maiores monstros aí que tem hoje em dia. Infelizmente, países não têm amizade. Países têm interesses um com o outro. Culpa é do Brasil de não ter um plano estratégico e lutar pelos seus interesses. Está dando aí de mão beijada ativos estratégicos sem consultar o povo e em detrimento dos direitos humanos que estão sendo violados diariamente no Brasil. Infelizmente, essa é a realidade que a gente vai ter que encarar.
Meu nome é Carla Lima, eu falo aqui de Curitiba, do estúdio da Gazeta do Povo. Eu queria te fazer uma pergunta sobre os seus pares hoje nos Estados Unidos. Porque essa semana mesmo, o Jorge Serrão, que é o nosso comentarista, ele falou: olha, Alexandre de Moraes colocou a Magnitsky no bolso, a Magnitsky não funcionou, né, para os brasileiros. E aí a minha pergunta é a seguinte: como que os seus pares, né, outros políticos americanos, veem a situação política no Brasil hoje? Olha, nos Estados Unidos existe a preocupação do Brasil cair numa condição semelhante à Venezuela, e esse é um dos motivos, porque essa negociação com a Magnitsky e ativos estratégicos brasileiros foi feita, porque existe uma preocupação real. O Brasil é detentor de 50% da área territorial da América do Sul. A prioridade do governo americano está nesse documento da estratégico novo de política estratégica e segurança estratégica americana, a trazer o Brasil para o lado dos Estados Unidos e controlar aí o fluxo de drogas e também a segurança hemisférica é muito importante para os Estados Unidos. Tem a Magnitsky, o tempo que ela vigorou a lei contra a sanção contra o ministro Alexandre de Moraes, os Estados Unidos realmente esperava, os políticos americanos realmente esperavam que haveria uma mudança de comportamento do judiciário brasileiro através de pressão do Congresso e do Senado brasileiro, talvez fruto até aí de uma comoção, de uma mobilização nacional. Dito uma greve, por exemplo, geral, nunca foi tentada no Brasil. Não se emplacou uma greve para fazer pressão no Congresso e no Senado para que mudasse isso. Então nada mudou. Então as pessoas podem pensar, estão aí frustradas, estão até com raiva do Trump, se sentindo usadas, mas se colocando no lugar dele, vendo que em 5 meses nada mudou no Brasil e infelizmente até a situação até se recrudesceu, caminhou mais ainda passos largos do Brasil estar no colo da China, e a situação da violação dos direitos humanos no Brasil, em 5 meses eles decidiram tentar um outro approach, tentar uma outra tática, que é negociar sim com um governo que é membro do Foro de São Paulo, que ativamente trabalha para minar os interesses americanos no hemisfério, está ativamente fazendo concessões de terras raras para a China. A China teve acesso aí à mina de urânio na Amazônia, o que preocupa muito aqui nos Estados Unidos. Essa talvez seja a maior preocupação dos políticos americanos. Mas eles têm uma visão clara de que não há consenso no Brasil. A classe política está desacreditada e sem poder algum, mediante ao judiciário, e alguma coisa tinha que ser feita e não ficar esperando acontecer. Então a mudança de curso é justamente pela falta de reação das instituições, da sociedade civil e dos empresários brasileiros. Eu vejo com muita clareza. Vou passar para o Paulo Briguet poder te fazer uma pergunta também. Maurício, bom dia. Eu tenho 2 perguntas, bem simples, na verdade. Primeiro, eu queria saber se as pessoas que hoje, os brasileiros que hoje estão exilados nos Estados Unidos, como, por exemplo, o Alan dos Santos, a doutora Ludmila Lins Grilo, agora o deputado Alexandre Ramagem, se essas pessoas correm algum tipo de risco de extradição aí diante desses novos acontecimentos. E a segunda pergunta é o seguinte, para você que também é escritor, né? Eu vejo aqui que o seu livro tem um título muito interessante: E se o meu paraquedas não abrir? Veja, o nosso paraquedas não abriu aqui. No Brasil, o nosso paraquedas não abriu. Como é que a gente faz, Maurício? Paulo, muito interessante a sua pergunta. Obrigado por fazer analogia ao nosso livro. Se o meu paraquedas não abrir, exatamente, tenha sempre um plano B. Tenha sempre um plano B para caso o seu plano não dê certo. Então vamos por partes. A primeira, qual é o risco real que as pessoas que estão exiladas aqui nos Estados Unidos
e até, de certo modo, protegidas pelo governo americano, tem. Eu acho que nesse exato momento, uma flexibilização da aplicação da lei Magnitsky a um violador de direitos humanos contumaz, comprovadamente violador, por motivo de segurança nacional, eu acho que não é hora ainda de soar os sinos e acender a luz vermelha de que eles estariam em risco de alguma maneira. Existem vários interesses, não só comerciais, mas estratégicos entre o Brasil e os Estados Unidos, mas a questão da sanção direta contra o ministro Alexandre de Moraes não vai se reverter, eu acredito, num primeiro momento, da proteção que essas pessoas têm aqui. Mesmo porque as ações judiciais em curso contra o ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos não sofreram nenhuma alteração. Mesmo porque elas não são vinculadas ao governo americano, elas estão no judiciário americano, que atitudes do ministro Alexandre de Moraes fora da jurisdição. Ele perseguiu empresas americanas, cidadão americano dentro dos Estados Unidos, e ele vai ser julgado pela justiça americana, que é um órgão separado do executivo americano, que é o Departamento de Comércio, que faz esse tipo de sanção contra o ministro Alexandre de Moraes. Então, essas ações judiciais estão em curso. Ele a princípio, ele deve ser condenado dentro dos Estados Unidos, porque há provas e há vasto material das atitudes que ele cometeu, crimes contra empresas e cidadãos americanos. Então, essas proteções que foram dadas a cidadão americano, a cidadão brasileiro aqui, eu creio que no primeiro momento não devem ser alteradas. Mas com a evolução da normalização das relações comerciais e diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos, é esperado aqui nos Estados Unidos que, em paralelo, o Brasil volte o regime judicial no Brasil volte a se normalizar. E isso é uma obrigação da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do próprio Judiciário brasileiro, que eles se normalizem para que o motivo que essas pessoas estão aqui refugiadas deixe de existir, para que até elas tenham a oportunidade de retornar ao Brasil. Porque como está o Brasil ir para um pleito eleitoral em 2026, com o judiciário basicamente amordaçando o Congresso Nacional, e isso vai interferir no julgamento se há ou não eleições limpas e seguras no Brasil em 2026. Cabe lembrar isso, que os observadores internacionais vão estar presentes no Brasil na próxima eleição. Os Estados Unidos vai estar de olho, os países da Organização dos Estados Americanos, da OEA, vão estar de olho, e os Estados Unidos não necessariamente têm que reconhecer o pleito eleitoral se o judiciário continuar marchando firme em assolapar e em basicamente fechar os trabalhos, bloquear e fechar os trabalhos do Congresso. Então, eu não vejo uma relação direta entre a suspensão, flexibilização, o inglês veio primeiro, né, antes do português, da Magnitsky, e a proteção dessas pessoas aqui. E isso é uma paraquedas não abrir, o plano B do Brasil. É o que eu falo, o Brasil não tem um plano estratégico de longo prazo e encarar essas relações estratégicas, essas negociações diplomáticas com países, não só com os Estados Unidos, mas com a Europa, com a China mesmo, com a própria Rússia. Então, infelizmente, quem está de plantão, o governador de plantão, o presidente de plantão no Brasil, faz o que bem quiser com ativos minerais, ativos estratégicos do Brasil, que não deveriam estar sendo colocados na mesa para negociar com nações que nem sempre têm o Brasil como interesse, com os melhores dos interesses. A China, é bem conhecido que a China ela coloniza para dominar o mercado e para subjugar comercialmente os países em que ela tem relações comerciais. Já os Estados Unidos faz de maneira diferente. A Europa também faz de maneira diferente. Mas eu acho que muito do que está acontecendo, e infelizmente as consequências da falta de soberania do Congresso Nacional e do Senado Federal,
é culpa do próprio sistema político brasileiro, culpa do próprio povo brasileiro, da sociedade e dos industriais brasileiros que não conseguiram fazer um consenso para que haja pressão social em cima do Congresso para que eles fizessem o que deveriam ser feito, que era impeachment, retirar o ministro Alexandre de Moraes de lá, anular esses processos aí de perseguição política dos condenados do 8 de janeiro, para que as relações Brasil e Estados Unidos se normalizassem por outras vias, por vias internas políticas do Brasil. Mas já que isso não aconteceu, os Estados Unidos têm que atuar de maneira que hoje, infelizmente, o brasileiro está sofrendo as consequências.